Galaxy A16 4G. Provavelmente a melhor opção que você terá para compra, na minha opinião. Então, se você pretende comprar um novo aparelho nessa Black Friday ou no 11/11, provavelmente essa de longe é a melhor opção. E eu vou explicar por quê. Alguns disclaimers. Perdoe porque eu estou gravando pela minha webcam. Foi o melhor jeito que eu arranjei aqui para gravar para vocês. Eu estou com o Realme 14 Pro 5G, só que eu não quis usar ele para gravar porque eu queria usar ele como referência para algumas coisas. Eu sei que são produtos de faixa de preço bem diferente. Eu vou fazer um review só dele e eu vou lançar provavelmente junto com o review do Galaxy. Então, se você tem interesse também nesse modelo aqui, fique de olho porque eu vou lançar um vídeo dele logo mais. Então, para começar, existe uma versão desse modelo, Galaxy A16 5G. Muda o que? Processador. É um pouquinho mais forte do que ele. Existem duas variantes da versão 5G, que é com o Exynos 1330 ou MediaTek 6300. Ambos são um pouquinho mais fortes do que o MediaTek G99 que tem nessa versão 4G aqui. Todo o resto é idêntico e não vale a pena, na minha visão, a menos que você precise muito desse 5G aqui no Brasil, não vale a pena. Faixa de preço que eu comprei, esse carinha aqui, quando eu comprei, 737 reais. Esse preço não se encontra mais, mas ele está muito próximo disso. Foi no Mercado Livre e ele está atualmente R$ 755 reais, na versão 4 GB de RAM, 128. Existe sim a versão com 8 GB de RAM, 256. Também, na minha opinião, não vale a pena. O preço sobe demais só para você ter mais GB de RAM e mais armazenamento. Faz diferença essa quantidade de gigas de RAM? Faz, mas não pelo preço que está sendo colocado a mais. Eu estou considerando que a pessoa que esteja procurando um celular desse preço, ela quer economia. Então, sair da faixa de 755 para 1.200 é uma diferença grande demais para aumentar de 4 para 8 e de 128 para 256. Essa versão de 128. Não achem estranho ter poucos aplicativos aqui, porque diferente dos youtubers aí que vocês encontram por aí, que tem 1 milhão de aplicativos aqui, sabe-se lá por quê? Isso é um celular que eu acredito que represente a média da população brasileira. Ter poucos aplicativos úteis. Então, o que eu uso aqui basicamente de rede social é Instagram, WhatsApp e YouTube. Se você tem muito mais do que isso, honestamente, talvez você deveria estar repensando o seu modo de vida, ou se você ganha dinheiro com rede social, menos mal. Ainda assim, eu aconselho controlar seu uso de rede social. Por que eu acho que essa é a melhor opção pela faixa de preço? É o único modelo dessa faixa de preço, até aí seus 800 reais, que tem tela AMOLED. Faz uma diferença muito grande. Quem já teve celular com tela AMOLED sabe a diferença que é. Todos os outros modelos nessa faixa de preço terão tela IPS. A diferença é que alguns modelos terão tela IPS 120 Hz. Sabe-se lá por que alguém compraria um celular com essa frequência para jogar com um processador tão fraco que é basicamente o nível de processador de celulares desta faixa de preço, até os 800 reais. E aí eu não quero subir muito a faixa de preço, porque se eu saio muito dos 800 para entrar para a faixa dos 1.000, eu já começo a encostar no outro grande custo-benefício da faixa dos 1.000 reais, que é o Redmi Note 14 4G. Então, ou você economiza bastante e compra esse carinha aqui, ou você eleva a régua dos 800 reais
entra na faixa dos 990 e pouco reais, mais ou menos, que é o Redmi Note 4G. E sim, eu acho justificável você pagar essa diferença a mais no caso do Xiaomi. Então vamos lá. O corpo é de plástico, tá? Quando eu peguei, realmente parece ser um celular muito mais caro. Ele tem bordas levemente arredondadas, então não é igual às versões anteriores dos top de linha S da Samsung, que tinham bordas mais vivas. E esse ressalto aqui, bem nos botões de ligar e de volume, na minha visão, dá um charme e parece ser mais caro do que de fato é. Ele tem duas câmeras, basicamente. A câmera principal dele aqui, ó, tem 50 megapixels, mas eu já vou, quando eu comparar com esse carinha aqui, vocês vão ver que aqui também tem 50, mas o 50 daqui é outro nível completamente diferente do daqui. Eu não achei informações de qual é o sensor que a Samsung usa no Galaxy, mas é nitidamente inferior ao da Realme aqui. Ele também tem um sensor de 5 megapixels ultra-wide, que honestamente é ridículo. Eu considero que nem existe aqui, porque é muito ruim. E um sensor de 2 megapixels, que todo mundo sabe que é só para encher linguiça e aumentar o número de câmeras visivelmente no aparelho. Finge que não existe essa terceira lente aqui, tá? E honestamente, na prática, finge que não existe duas. Isso essencialmente é um celular com uma câmera traseira mediana na faixa de preço dele. Se a gente pensar num nível global, é uma câmera para foto muito ruim. E aí ele vai ter uma câmera frontal aqui, deixa eu só conferir aqui, de 13 megapixels, que também é suficiente, é boa para a faixa de preço dele. Eu toquei no assunto de câmeras aqui, mas eu acho que a pessoa que está comprando um celular dessa faixa de preço, ela não deve esperar que tenha câmeras maravilhosas, tá? Ponto número 2. Processamento, claramente é perceptível que não é a coisa mais rápida e fluida do mundo. No meu uso aqui, é perceptível sim que leva um tempinho mais para abrir cada aplicativo. Ele pensa um pouquinho, mas dentro da faixa de preço é esperável e eu não colocaria como ponto negativo por ter isso. Acredito que você que compra um celular dessa faixa de preço não esteja pensando em jogar jogos aqui. Isso é um celular para uso básico de consumo de mídia, seja em rede social, seja em mídia offline, Netflix da vida, enfim. Além de aplicativo básico de banco, enfim. O uso é esse. Qualquer coisa muito acima disso, não compre. Simplesmente não compre, porque não vai te atender. Não vai te entregar câmeras boas, não vai te entregar processamento bom. E aí, se você realmente precisa de algo mais forte, o salto ideal, na minha opinião, já é o Redmi Note 14 4G, que está na faixa dos R$ 1.000. Tá um pouquinho menos de R$ 1.000, que é o preço justo do Redmi Note. Existem sim lojas vendendo o Redmi Note 14 4G muito mais caro. Não compre, não vale a pena porque você encontra hoje na Shopee, no Mercado Livre e na Amazon por menos de R$ 1.000. Então não vale a pena. Se não estiver tendo esse preço quando você vê, que eu acho muito difícil, espera alguns dias que vai voltar a aparecer. Infelizmente a Xiaomi ainda não trouxe a linha 15 aqui pro Brasil. Quando eu digo Xiaomi, eu digo importador de Xiaomi, né? Porque o preço oficial que a Xiaomi vende aqui no Brasil é, no mínimo, criminoso. Mas enfim. Eu estava, assim, aguardando que o Redmi Note 15 e o Redmi Note 15 Pro
chegasse aqui por importadores, mas ainda não aconteceu. A Xiaomi ainda não lançou a versão global, então se você está esperando que ele chegue aqui ainda este ano por um preço justo, não vai acontecer, tá? Esqueça, não vai acontecer. Xiaomi Redmi Note, linha Redmi Note 15 global por um preço justo só ano que vem, e eu ainda chuto que meados do meio do ano que vem, porque não é só o lojista trazer, ainda tem um tempo de chegar aqui e baratear o preço. Voltando pro Galaxy aqui, eu não sei se você sabe, mas a Samsung, até pouco tempo atrás, ela tinha duas versões da One UI. A One UI oficial, completa, e a One UI Core. A Samsung não lançou nenhum comunicado oficial sobre isso, mas já é de consenso público já, dos entusiastas. Se você for no Reddit, você vai encontrar essa informação de que a One UI Core não existe mais. O que não quer dizer nada, tá? Porque se eu for aqui nas configurações, informações do telefone ou informações de software, informações de software, aqui vai estar o One UI 7.0. Não existe mais o termo Core escrito na informação. Android 15 e tal. Só que isso não quer dizer nada. Qual é o novo perfil de marketing para a One UI da Samsung atual? Ela resolveu chamar todo mundo de One UI, mesmo a One UI mais capada, que é o que se encontra nesse celular aqui. Quando eu pego um celular Samsung, a primeira coisa que eu faço é ir na loja de aplicativos e ver se tem o Good Lock. Se não tiver, eu já sei que é One UI Core. Eu não sei se a Samsung vai mudar esse perfil de branding no futuro, mas até a versão Galaxy A17, que é a mais atual desse produto, que não tem nenhuma diferença desse aqui, já vou falar sobre isso, ainda é essa One UI capada. Então, se você for nas configurações aqui do celular, você vai encontrar muito pouco falando sobre AI, o que é curioso, né? Porque as marcas atualmente só falam sobre AI agora, mas não tem praticamente nada. Ou seja, esse celular aqui essencialmente tem uma One UI Core 7.0. Você não consegue usar nenhum dos módulos Good Lock de personalização. Se você não sabe o que é Good Lock, a Samsung tem como se fosse uma divisão à parte de software complementar a One UI padrão que vem de fábrica do celular. Ou seja, você consegue de forma nativa, o que é muito importante, você consegue adicionar novas funcionalidades. A maioria delas gira em torno de personalizar o sistema, tá? Por isso que eu acho que não é um grande ponto negativo esse modelo não ter a One UI full, porque a maior parte dos módulos Good Lock que adicionam funções extras à One UI é basicamente personalização. Tem sim outros módulos que não é sobre isso, mas eu creio que a pessoa que está comprando um celular barato que não tem acesso à One UI completa, vamos dizer assim, também não vai utilizar e não vai precisar de nenhum outro módulo extra, porque esses outros módulos envolvem tecnologia das coisas. E eu acredito que uma pessoa que compra um celular de R$ 800 não vai ter em casa outros eletrônicos com tecnologia das coisas, ou seja, tipo uma caixa de som ou alguma luz inteligente da própria marca para poder fazer essa conexão. Na minha cabeça não faz sentido você ter uma casa cheia de eletrônicos dos mais variados tipos, coisas que são descartáveis, e você vai querer economizar no celular, que hoje é basicamente uma extensão do nosso corpo. Mas cada cabeça é um mundo. Então, mas tem um módulo Fine Lock que é equivalente ao Good Lock, só que você consegue utilizar em celulares que não tem nativo. Bom, a maioria daqueles módulos não vão funcionar aqui. Eu já testei, não funciona, tá? Mesmo você conseguindo instalar o Fine Lock,
que é você vai ter que entender um pouco de instalação externa, mas ele tem aqui na Play Store, ó, se você digitar aqui FineLock, você encontra o app, que é esse aqui. E aí, o ponto negativo é que ao abrir o app, você vai ter que ser redirecionado para o site do APK Mirror e baixar manualmente cada um dos módulos e instalar manualmente. Coisa que se fosse a OneUI normal, ele instalaria sozinho. Então, você até consegue instalar, mas não é como se fosse a coisa mais prática do mundo. E como eu disse, a maioria dos módulos é sobre personalização. Sobre armazenamento desse celular aqui, também eu não encontrei qual é o tipo de armazenamento que tem nele, mas provavelmente ou é MMC, que é aquele armazenamento mais lixo possível, ou o FS 2x2, que também é o mais básico possível para se encontrar nessa faixa de preço de celular. Aliás, até modelos bem mais caros, como esse cara aqui, também usa o FS 2.2. Então, é muito, é muito triste, mas infelizmente é a realidade nossa aqui, né? Coisas que as marcas pararam de fazer nos últimos anos. Então, antigamente, eu já tive celular Samsung alguns anos atrás, e vinha capa, vinha fone de ouvido, não vem mais. Só vem o celular, um carregador vagabundo na caixa e o cabo. Que bom que ainda está vindo fonte e cabo, né? Porque a tendência é que nem isso venha mais. E como eu falei com vocês, eu deixei esse cara aqui como referência porque ele é um celular mais caro, tá? Mas a Realme faz o mesmo nas linhas mais baratas dela, que é o celular já vem com a película pré-aplicada e vem com a case na caixa. Então, ou seja, comprei o celular, chegou, eu não preciso me preocupar em uma outra loja para poder comprar película e capa. Ou seja, tendo um gasto extra e ainda correndo o risco de, se você não comprar película numa loja que vai ser muito mais caro, você aplicar a película errada e ficar bolhas. Então, aqui já veio com película muito bem aplicada e uma case. Então, é isso. As marcas mais ocidentais, vamos dizer assim, que no caso a gente tem basicamente duas, que é Samsung e Motorola, já estão já não usam mais esse padrão de cuidado com o cliente que havia antes. Fora isso, diferenciais que a Samsung possa ter em relação a outras marcas na mesma faixa de preço. Como eu disse, na faixa de preço não tem nada que ofereça o que ele oferece. Porque além de ser tela IPS dos concorrentes, que basicamente é Motorola e Realme, ainda serão telas HD, ou seja, ele já tem uma tela Full HD e ainda é AMOLED. É 90 Hz, mas eu particularmente não acho necessário ter mais do que 60 Hz numa tela. E você tem apps que tem algum diferencial. Por exemplo, a Samsung é basicamente a única marca hoje que tem um app nativo de leitor de música offline decente, que é o Play de música da Samsung. Quando você instala, quando você liga o celular, ele não vem de forma nativa. Então você vai ter que ir na loja da Samsung, criar uma conta, caso você já não tenha, e baixar pela loja. Mas é de longe o melhor app para ouvir música offline dos celulares Android. Não que essa prática hoje seja muito
ainda seja muito presente, né? Com o advento dos streaming de áudio, aplicativos offline de consumir vídeo e música meio que deixaram de ser necessários, vamos dizer assim, mas eu ainda uso e para mim ainda é muito importante. Então, para mim, o único diferencial hoje que a Samsung tem nas linhas mais econômicas é basicamente esse leitor de música, mas que, enfim, existem outros na Play Store que, que oferecem parecido. Não é igual, mas é parecido. Sobre AI, foi o que eu falei. Todas aquelas novidades de AI que você já deve ter visto por aí, circule para pesquisar Google Gemini. Então aqui tem, tá? Então se você apertar o botão que anteriormente era de ligar, você ativa o Gemini e ainda tem a funcionalidade do Gemini Live compartilhando a sua tela. Então, caso você precise de uma ajuda em algum app em tempo real, você ativa o Gemini, ativa a função de compartilhar a tela. Inclusive, ó, até travou que não funcionou. O Gemini é compartilhar a tela, abrir notificações. Então, por algum motivo, ele pede notificação. Enfim. Pronto, então aí. Então agora, o Gemini, ele está analisando toda a minha tela e eu consigo conversar com ele para tirar dúvidas em tempo real do que está na minha tela. Isso é muito legal. Mas assim, no dia a dia prático. E o que você está querendo ver aí na sua tela? Aí, no dia a dia, eu acho isso pouco, pouco, pouco útil, né, para a maioria das pessoas. Aquele monte de funções de IA que a Samsung divulga na linha S dele, aqui não existe, tá? Então, sei lá, quero abrir uma foto aqui e quero tirar algum ícone ou tirar minha foto aqui para exportar para trocar algum pedaço da foto. Não existe aqui. Na edição de imagem da Samsung, não vai ter nenhuma função de IA, de alguma edição, algum melhoramento. Não existe aqui nesse celular com essa One UI. Já é certeza que vai chegar a One UI 8 para ele, que com certeza vai ser uma One UI capada. E eu não sei de fato quais novas funções vão vir para cá, mas eu acho que a principal de todas é editar essa barra de notificação porca da Samsung e outras marcas também estão fazendo igual. Atualmente, eu não considero possível mexer com esse celular aqui com uma mão só. Tá? Então, se eu baixo aqui, olha a dificuldade que eu tenho para acessar os ícones lá de cima. Tá vendo? Isso porque eu já mudei esse layout. Tá? Por padrão, a configuração de som e luz vem lá em cima, junto com o Wi-Fi e Bluetooth. O que é que eu fiz para tentar facilitar um pouco? Eu trouxe para baixo. Ainda assim, eu preciso trazer uma vez, duas vezes, para conseguir acessar essa área aqui com uma mão só, além dos ícones aqui. Então, acho isso muito chato e não existe a possibilidade de eu trazer tudo de uma vez só. A One UI 8 promete conseguir editar esses ícones aqui, que atualmente não é possível, tá? E eliminar esse extra que tem aqui das Smart Things, Smart View, reprodutor de mídia e modos de rotina do software. Atualmente isso não é possível, mas eu já sei que provavelmente vai vir essa função e vai ajudar bastante, porque eu não gosto desse monte de coisa na barra de status.
Uma das mudanças que a Samsung trouxe na versão 7, que é a atual daqui, é trazer algumas funções que existiam nos módulos Goodlock e que não tinha por padrão. Então, antigamente, não existia essa possibilidade de você transitar entre as janelas lateralmente. Isso só era possível graças a um dos módulos do Woodlock. Então, atualmente, já é possível fazer isso. Existe também dentro da One UI a funcionalidade aqui das rotinas dentro do... Deixa eu só achar aqui. Visor, bateria... Não estou nem achando aqui mais. Recurso avançado. Tecla lateral, movimento de gesto. Não estou nem achando aqui mais um. Que existia aqui um... Deixa eu dar uma pausa aqui. Para eu achar, só um minuto. Perdão pela pausa. Eu não estava achando a opção das rotinas, porque eu desabilito vários apps do sistema que eu não utilizo com esse programinha aqui, ó, ADB Control. Então, tudo isso daqui eu desabilitei do sistema. Então, incluindo função de Wi-Fi seguro, wearables da Samsung, play de vídeo, SmartThings, SOS, coisas de cartão de crédito, OneDrive, Avatar de Samsung, Galaxy Temp. Então eu tirei um monte de coisa aqui e uma dessas coisas era os modos, né? Mas isso também aqui não existia por padrão antes. Então a Samsung adicionou isso aqui, são os modos e rotinas. Então basicamente você consegue adicionar aqui configurações tipo, quando der X horas, me acorde com tal música. Tipo isso. E você tem categorias aqui de jogo. Eu sinceramente acho isso aqui completamente irrelevante, mesmo nos modelos top de linha da Samsung. Então, tem coisa que, tipo, quando eu ligar o auto, como que é? Google, aquele aplicativo que você espelha o celular no carro, Autoplay, alguma coisa assim da Google, você consegue configurar para quando você emparelhar seu celular com o carro, começar a tocar rádio X ou música X. Então, assim, você consegue pré-programar algumas rotinas mais simples. Se você quer e usa muito esse tipo de coisa, você vai precisar do Goodlock, porque lá vai te adicionar muitas outras rotinas extremamente mais complexas para se configurar do que as básicas que tem aqui no sistema. Mas se essa aqui para você, por algum motivo, já é suficiente, tá de bom tamanho. Fora isso, não tenho mais muita coisa para poder dizer, não. Uma das coisas que eu primeiro fazia no celular era habilitar o modo desenvolvedor aqui e tirar aquelas animações chatas, o que ajuda o celular, inclusive, a ficar mais rápido, né? Descobri que já tem um tempo que já é possível desabilitar essas animações sem precisar ir para o modo desenvolvedor, que é através de acessibilidade do Android. Então aqui, ó, dentro das configurações, existe uma possibilidade de você desabilitar as animações. Tanto que quando eu mexo aqui, ó, vocês estão vendo que não tem, não é feito animação. Travou já. Os 4 GB de RAM tem hora que faz diferença. Mas veja, ó, eu clico, não tem animação. Ó,
porque eu tirei isso. Em alguma aqui, ó, dentro da parte de visão, tem a opção que eu reduzi animações, que também tem aqui no Realme, e não é novo não, tá? Porque eu tenho aqui um celular com Android 9 ainda, que é esse Vivo aqui, e ele também já tinha isso, então era um desconhecimento meu em saber disso. Tem uma coisa muito chata, que não é exclusivo da Samsung, que é as configurações de cores da tela. Não existe nenhuma das configurações aqui que eu consigo deixar o branco branco. Sempre fica um branco amarelado. Não sei se é software ou se é característica da tela, tá? Mas mesmo quando eu venho aqui em calibrar visor aqui, ó, além de não ter tudo o que a linha S tem, né? Quando eu venho aqui no modo de tela, o natural, né, fica fosco e fica horrível. Fica parecendo que tem um filtro amarelo sobre a tela. A câmera não tá pegando, mas na minha visão aqui, tá muito mais amarelo do que a minha câmera que tá pegando. O mesmo acontece no Realme aqui. Não fica natural. Mas mesmo quando eu ponho vívido e eu levo pro mais frio aqui, o branco não fica branco. Fica um branco meio azulado. Então, pode ser a tela que não seja das melhores. Bateria é outro ponto negativo do software. Eu não consigo saber quanto tempo de tela eu tenho feito. Diferente daqui, que marca a partir de quando eu acabo de carregar, aqui não. Aqui começa meia-noite e termina 11h59. Então, se eu fizer uma carga durante o dia, ele vai contar o que já tinha com o, o, o novo uso até meia-noite do mesmo dia. A Samsung não era assim. Eu já tive Samsung antes e ele mostrava certinho após o carregamento. Por algum motivo ele mudou isso aí, provavelmente para o usuário não saber quanto tempo tá fazendo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo para mostrar para quem é leigo como é que tá o branding dessas marcas hoje. Mas para resumir, o sonho da Samsung é ser a Apple, tá? Então, um monte de merda que a Apple faz dentro do sistema dela, a Samsung vem fazendo atrás e tenta pôr aqui. Então, infelizmente, é isso aí. Ou você escolhe outra marca, ou vai ter que aturar essas escolhas horríveis da Samsung, que ela não precisava fazer isso, até porque a Apple não concorre com a Samsung e vice-versa. A Apple concorre com ela mesma em um mercado só dela, que é um mercado de luxo eletrônico. Fora isso, no mais, qualquer dúvida deixe nos comentários aí. Mais uma vez, fique de olho nos preços dos celulares, tá? Mais do que R$ 800 nesse celular aqui, eu já não acho que vale a pena, porque você já, como eu falei, já começa a chegar perto do Redmi Note 14 Pro, 14 4G, que atualmente, ó, se eu for ver no Mercado Livre e olhar o preço aqui, se o meu mouse puder ajudar, aliás, eu fui no Google mesmo direto, Redmi 4G, ele está saindo por R$ 950 na Amazon atualmente. Então, sim, a diferença de preço desse celular aqui, que é outro nível com relação a esse aqui, ele está saindo aqui por 750, então R$ 200. Se você não está podendo gastar R$ 200 a mais, essa é a melhor opção, abaixo desse. Honestamente, se você puder gastar mais, eu acho que vale, tá? Você vai ter
tela melhor, processamento melhor, câmeras melhores e o sistema aí depende de gosto. Então, por hoje é só. Se você quer saber sobre esse carinha aqui, vai no meu canal e provavelmente o vídeo vai estar junto.